Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? A professora espera que sim. Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 20 do 7º ano. Muito bem. Vamos conhecer o assunto da nossa aula de hoje? Do que será que nós vamos tratar? Do que será que nós vamos estudar? Então, na aula de hoje nós vamos estudar os pronomes pessoais. Mas o que é que são pronomes, prof? Eu já esqueci, não sei mais, e agora? O que é que eu faço? Sem problema. Nós vamos fazer uma revisão rápida do que é que são pronomes e depois estudá-los mais detalhadamente. Combinado? Muito bem. Os objetivos para esta aula. Só lembrando, né, pessoal, que os objetivos sempre são aquilo que a professora gostaria que vocês conseguissem fazer. É bem importante vocês saberem quais são os objetivos para vocês se autoavaliarem lá ao finalzinho da aula e observarem: eu consegui compreender o que a professora gostaria que eu compreendesse? Não consegui? O que é que eu faço? Volto na aula, revejo novamente, pauso aonde eu fiquei com dúvida, anoto até eu conseguir compreender. Combinado? Muito bem. Então, quais são os objetivos? Nós vamos revisar quais são os pronomes pessoais retos e a sua função. Então, nós vamos saber quais são e para o que é que eles servem. Depois, que vocês saibam utilizar corretamente esses pronomes pessoais retos e que vocês saibam fazer também a identificação a que substantivo esse pronome se refere. E o que é um substantivo pessoal? Toda palavrinha que dá nome para as coisas. Lembram? Caso vocês não lembram, tem uma aulinha só sobre esse assunto para vocês reverem. Ok? Muito bem. Então, para esta aula, nós vamos precisar do quê? O material de vocês, né? O caderno, vocês já podem deixar aberto lá na disciplina de língua portuguesa, colocar o número da aula, aula 20, pronomes pessoais. Para quê? Caso vocês queiram fazer alguma anotação, que vocês possam fazer. E muito importante, né, para vocês não anotarem conteúdo em outra disciplina, porque aí o que vai acontecer? Vocês vão procurar e não vão achar. Ih, meu Deus, anotei não sei aonde, né? E folhei o caderno para frente e para trás e não acha o assunto. Combinado? Então façam sempre isso. Peguem o caderninho de vocês, deixem aberto na disciplina de português e já façam a anotação da data que vocês estão estudando, do número da aula e do assunto. Combinado? Muito bem. Então, para começar a nossa aula, nós vamos fazer a leitura de uma piadinha. E aí, vocês gostam de piada? Ai, prof, eu não sei contar piada. Ah, eu gosto. Ah, tem o fulano de tal que conta piada muito bem. Piada é assim mesmo, né? Às vezes a gente não entende, precisa voltar, dar risada depois, mas é assim mesmo. Essa piadinha, gente, ela tem relação com o assunto que nós vamos estudar. Vamos conhecê-la? Então diz assim: Joãozinho era o filho do prefeito de uma cidadezinha no interior. Ele sabia que tinha que passar de ano ou ia levar uma camaçada de pau do seu pai. No dia da prova de pronomes, a última prova do ano, o Joãozinho estava tremendo. A professora chamou o Joãozinho. Joãozinho, diga 2 pronomes. Quem, eu? Acertou, passou de ano, Joãozinho. Então, o que vocês acharam? Será que o Joãozinho estudou para a prova? Será que ele sabia o que era um pronome? Mas a professora disse que ele passou, e agora? Será que o que ele disse é um pronome? Vamos compreender? Então, aqui a professora vai passar, que já são as reflexões
que eu fiz com vocês. O que é que a gente precisa compreender melhor? Por que a professora do Joãozinho disse para ele que ele passou de ano quando ele disse as seguintes palavras? Quem, eu? Será que ele sabia mesmo? Não, né, gente? Ele não sabia. Ele deu uma disfarçada, tipo assim, professora, você está falando comigo? Acho que não sou eu não, né? Então, ele não sabia não o que é um pronome. Ele acertou sem saber, né? Mas por que a palavrinha quem e a palavrinha eu é um pronome? Vamos lá? Então, o que é um pronome? Os pronomes são as palavras que têm a função de substituir ou acompanhar os substantivos. Para quê? A fim de evitar repetições desnecessárias. O que é substituir? Colocar algo no lugar. Então, o que é que eu vou fazer com o uso dos pronomes? Eu vou tirar aquele substantivo que eu já escrevi uma vez, aquela palavra que eu já citei na minha frase, no meu texto, e no lugar dela eu vou colocar um pronome equivalente, que signifique a mesma coisa e que o leitor ou o ouvinte consiga compreender o que é, ok? Na piadinha do Joãozinho, os pronomes eu e o pronome quem serviram para quê? Para substituir o nome de quem? Do Joãozinho. Quando ele disse assim, quem? Esse quem se refere a quem? A ele mesmo, o Joãozinho. E o eu se refere a quem? Ao Joãozinho também. Perceberam? Muito bem. Então, eles são sim pronomes. O Joãozinho passou de ano, sim, não apanhou do pai dele, né? Mas ele não sabia. Foi pura sorte. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Será que a gente consegue passar de ano na pura sorte? Não precisa estudar igual o Joãozinho? O que vocês acham? Não, né? Precisa estudar. Porque o Joãozinho foi na boa, mas quem sabe na próxima isso não vai acontecer. Então, sempre, gente, estudem. Combinado? Muito bem. Agora, nós vamos fazer mais uma leitura de uma história, de uma fábula, na verdade, chamada O Sapo e o Escorpião. E com essa fábula, nós vamos compreender ainda mais o que é um pronome. Vamos conhecer a história, então? Então, ela diz assim. Era uma vez um sapo e um escorpião que estavam parados à margem de um rio. Você me carrega nas costas para eu poder atravessar o rio? Perguntou o escorpião ao sapo. De jeito nenhum. Você é a mais traiçoeira das criaturas. Se eu te ajudar, você me mata em vez de me agradecer. Mas e se eu te picar com o meu veneno? Respondeu o escorpião com uma voz terna e doce. Morro também. Me dê uma carona. Prometo ser bom, meu amigo sapo. O sapo concordou. Durante a travessia do rio, porém, o sapo sentiu a picada mortal do escorpião. Por que você fez isso, escorpião? Agora nós dois morreremos afogados, disse o sapo. E o escorpião simplesmente respondeu, porque esta é a minha natureza, meu amigo sapo, e eu não posso mudá-la. Ai, 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 né? O sapo não conseguiu sobreviver porque o escorpião não cumpriu a promessa dele. O que é que a professora vai explicar para vocês então agora? Temos duas palavrinhas, três na verdade, né? Em destaque aqui no finalzinho da palavra, da fábula. A palavrinha nós, a palavrinha eu e a palavrinha lá. Essas palavrinhas que a professora deixou em destaque são pronomes. Lembrem-se, qual é a função do pronome? Ele irá substituir uma palavra que já apareceu no texto
Para quê mesmo? Para evitar as repetições. Vamos compreender? Observem a frase, né? Agora nós dois morreremos afogados. Esse nós se refere a quem? Ao sapo e ao escorpião. Para não repetir novamente a palavra sapo e escorpião, foi usada a palavra nós. Por que nós? Porque quem está falando aqui? O sapo. Então, ele se inclui e fala do amigo, entre aspas, né? Escorpião também. Entendido? A próxima. E eu não posso mudá-la. Eu acredito que o eu vocês identificam de cara, né? A quem se refere ao eu? Quem fala aqui? O escorpião. Vamos voltar? Porque esta é minha natureza, meu amigo sapo. Se ele diz meu amigo sapo, quem fala? O escorpião. Então, o eu se refere a ele mesmo. E esse lá, minha gente, substitui o quê? Que termo eles não estão repetindo na escrita da fala? Se refere à natureza do escorpião. Entendido? A natureza eu poderia trocar por ela. Mas aí eu pergunto para vocês. Estaria correto a professora escrever assim? E eu não posso mudar ela. Tá certo? Até nem soa bem, né? Nem soa bonito. Então, o que é que eu faço? Eu troco o ela por um outro pronome, que é o pronome oblíquo, que nós vamos estudar também, para que fique na norma padrão, na norma formal, que é aquele português certinho, de acordo com as regras. Ok? Muito bem. Então, vamos adiante, que nós já compreendemos que esse lá refere-se a quê? A natureza do escorpião. Se ele está substituindo a palavrinha natureza, é um substantivo, do escorpião é outro substantivo. Mas, observem, é muito importante também, que a natureza do escorpião, apesar de nós termos uma, duas, três palavrinhas, refere-se a uma única coisa, né? Numa linguagem bem simples. Então, é um substantivo, ok? Continuando, gostaria de mostrar para vocês um quadro onde eu vou mostrar para vocês a divisão dos pronomes pessoais. Então, primeiro, vocês precisam saber que nós podemos ter duas divisões. Observem a linha azul aqui, ó. Essa linha azul se refere tanto aos pronomes retos quanto aos pronomes oblíquos. Então, tudo isso aqui são pronomes pessoais. E nós temos ainda os pronomes pessoais de tratamento. Isso será assunto lá de uma aula seguinte, ok? Então, o que é que são os pronomes retos? São esses aqui: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes retos. Esses vão substituir os substantivos, como no caso do eu, que estava no lugar do nome do sapo, e depois do escorpião também. O que é que são os pronomes oblíquos? Eles são os pronomes que já estão substituindo um pronome reto. Prof, mas eu não estou vendo o lá aqui. Calma. Estão vendo esse azinho aqui? Por uma questão de sonoridade, tem uma regrinha para isso também. A professora vai abordar em outra aula. Esse A se transformou em lá. Vamos ver? Vou voltar um pouquinho, vejam só comigo. Lembrem-se que eu não posso dizer, eu não posso mudar ela, ok? Não está certo. Mas se eu dizer assim, eu não posso mudar a, tá certo também? Não. Por que a, professora? Porque não é outra palavrinha lá do quadro. Vamos ver só? Ela, estão vendo aqui? Então, no lugar do ela, eu vou usar ou se, ou se, ou consigo, ou lhe,
o ou a. Esse o é para ele, ó, não esqueça, né? Então, se estava se referindo à natureza do sapo e a natureza é a mesma coisa que ela, é uma palavra feminina. Usei o a e fiz a adequação sonora, acrescentando o L para ficar mudar lá. Outra coisa importante também, eu volto novamente, tá? Estão vendo o uso do hífen? Sempre precisa usar o hífen quando vocês forem utilizar pronome oblíquo, o famoso tracinho. Não pode deixar sem e nem tudo junto, tá? Muito bem. Entendido então esse quadro, o que vocês precisam compreender daqui? Vamos voltar. Tudo é pronome pessoal e eu tenho pronomes retos e eu tenho pronomes oblíquos. Esses aqui substituem esses que já substituíram um substantivo. Beleza? Fácil assim, não é? Muito bem. Ainda tenho a divisão da pessoa. Quantas pessoas eu tenho? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Prof, mas aqui repetiu. Detalhe, aqui nós temos plural. Então, vocês vão dividir assim, ó, olhem aqui para a minha mão. Bota os 3 dedinhos. Primeira, segunda, terceira pessoa. Eu, tu, ele. Qual o plural do eu? Nós. Então, o nós também é primeira pessoa do plural. É primeira pessoa, ok? Igual o eu, mas é plural. Tu, qual é o plural do tu? Vós. Também é segunda pessoa, mas é plural, porque é mais de um, o vós. Ele ou ela, qual é o plural? Eles ou elas. Também é terceira pessoa. Fácil, né? Senão daqui a pouco tem quarta, quinta e sexta pessoa, que não é assim, tá bom? Muito bem. Adiante. Vamos ver mais alguns exemplos na frase, né? Então, aqui a professora já explicou, só quero frisar o seguinte agora, a quem se refere esse nós, né? Se esse nós eu vou usar lá na tabelinha dos dedos que a prof explicou para vocês, ó. Eu, tu, ele. Nós. Então, o nós o que é? Primeira pessoa do plural. Que se eu digo assim, por exemplo, para vocês. Hoje nós estamos estudando os pronomes. Nós estamos estudando. Eu estudo com vocês, não estudo ou eu fico de fora? Participo. Então, eu também faço parte. O eu faz parte do nós. É eu e mais alguém. Entendido? Muito bem. Agora, na frase, e eu não posso mudá-la, qual é a pessoa primeira? Ó, eu. Singular ou plural? Singular. É um só. Ok? Muito bem. Adiante. Nós vamos ver mais alguns exemplos de pronomes pessoais retos, são esses em destaque aqui no início, e pronomes pessoais oblíquos. E como é que eu vou utilizá-los? Lembram do hífen que a prof disse para vocês que sempre precisa colocar? Olha só ele aqui, ó. Trouxe-me, trouxe-nos, trouxe-vos, trouxe-lhe. Ok? Então, vamos compreender. Eu estou na lanchonete e o garçom trouxe-me um pastel. O garçom trouxe o pastel para quem? Para mim, né? Para eu. E esse eu é pronome pessoal da primeira pessoa do caso reto. Vamos voltar ao quadrinho? Olha aqui, o eu. Pronome pessoal do caso reto da primeira pessoa do singular. Olhem o me aqui, ele se refere a eu. Então, está certo. Outro exemplo. Nós estávamos na lanchonete e o garçom trouxe-nos um pastel. Sem acento. Por quê? Porque aqui é trouxe-nos. Não é o nós aqui da frente, ó, não pode confundir. Não é a mesma coisa, ok? Então, o que acontece nesse nós aqui? Como é que eu vou classificá-lo? Ele vai ser, vamos usar os dedinhos?
eu, tu, ele. Nós, ele vai ser pronome pessoal do caso reto da primeira pessoa do plural, é mais que um. Fácil, né? E esse nós aqui, o que ele vai ser? Pronome pessoal da primeira pessoa do caso oblíquo, né? E plural. Entendido? Muito bem. Próximo exemplo. Vocês estavam na lanchonete e o garçom trouxe-vos um pastel. Prof do céu, vocês não estão na lista do quadro. Tem razão. Vamos ver por quê? Tem vocês aqui? Vocês estão vendo vocês e você? Não, né? O que acontece? Nós temos o tu. Porém, nós aqui usamos muito pouco o tu. É até engraçado, né? Quando vem alguém de outra cidade e começa a falar em tu, tu foste, tu não sei do que, tu de lá, né? O que acontece? A pessoa diz, ih, é de fora, né? É assim mesmo. O que é que a gente faz? A gente usa o você no lugar do tu, né? E daí usa o plural vocês. Porém, o pronome oblíquo vai ser sempre o mesmo, né? No lugar do vós, que seria o vocês, vai ser vos. E o convosco e o conosco, né? Mesma coisa. Fostes conosco ao cinema. Fostes com quem? Com nós. Entenderam? Parece difícil, mas não é, ok? Nós vamos ver isso mais detalhadamente lá para frente. O que a professora quer que vocês compreendam? Essa divisão. Quando que eu vou usar os pronomes desse quadrinho aqui? Quando que eu vou usar esses pronomes? Quando eles substituírem esses aqui, que são do caso reto. Tranquilo? Vamos ver o último exemplo, então? Estávamos aqui no vocês, certo? Entendido o vós? Muito bem. Último exemplo. Ele estava na lanchonete e o garçom trouxe-lhe um pastel. Para quem o garçom trouxe o pastel? Para ele. Então, esse lhe aqui está substituindo o pronome pessoal reto, ele, que está no lugar do nome do cara que está lá na lanchonete. O João, o Pedro, né? Enfim. Ok? Muito bem. Então, pessoal, não esqueçam, né? Sempre que vocês acharem que não compreenderam, que tiveram dúvidas, voltem o vídeo, assistam de novo, anotem e tem atividades sobre esse tema para vocês fazerem e se autoavaliarem. Consegui fazer? Compreendi? Ok. Não entendi? Volto e reassisto para que eu consiga melhorar o meu conhecimento. Ok, gente? Muito bem. Por hoje é só. Até mais. Tchau!